Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e a toda a nossa equipe aqui que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Isso mesmo. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o Alvorada, e ela é Débora Espadoto. Olá, Débora! Olá, minha gente querida, tudo bem? Tudo bem, Nando? Muito prazer estar aqui mais uma vez em 2022, começando esse ano com tudo, né? E a gente cada vez mais próximo da espiritualidade, trazendo o que é bom para dentro de nós. Então, é um prazer para mim estar aqui, contribuindo com vocês mais este dia. É, isso mesmo, muito bem. E nada como a gente trazer do nosso querido Torres Pastorino, né, no livro Minutos de Sabedoria, né? E a gente começa o primeiro minuto, vamos dizer, do nosso dia, ou o primeiro minuto que a gente muitas vezes vai começar uma etapa do dia, ou da tarde, ou da noite, não importa. Então, a gente está falando aqui de um livro chamado Minuto de Sabedoria, que a gente possa usar cada minuto da nossa vida com sabedoria. E o tema que nós escolhemos hoje aqui, que abrimos ao acaso e veio essa mensagem, começa assim, com esta frase, e ainda o Pastorino coloca a palavra cuide com ênfase, né? Então ele diz: cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Isso é muito importante até para o início de ano, quando a gente quer realmente trabalhar essa questão física nossa, que a gente quer emagrecer, que a gente quer ter uma alimentação saudável, que a gente quer buscar equilíbrio. É muito importante isso até para um início desse ciclo que a gente está já vivendo, para que a gente possa estar com mais saudável, mais feliz, mais em harmonia, em equilíbrio, né, Débora? Exatamente, Nando. Sabe que quando a gente vê assim, né, num minutos de sabedoria e pensar que cuidar do nosso corpo também é uma sabedoria, a gente se questiona, né? O que que eu tenho feito deste meu cuidado? Como que eu tenho cuidado deste corpo, deste templo sagrado, que é essa ferramenta maravilhosa que nos foi oferecida por Deus, né? Que é emprestada, que se a gente começar a pensar, nós não escolhemos nosso tipo de corpo, nós não escolhemos a nossa cor, nós não escolhemos como que nosso corpo funcionaria, né? Nós não escolhemos nada, nos foi dado este corpo, que é essa ferramenta para a gente viver aqui na Terra, que abriga o nosso espírito, e dentro disso, desse empréstimo, como que a gente tem cuidado deste corpo? Né? Como que a gente tem cuidado dessa ferramenta que nos foi emprestada? Aí eu sempre penso, se me emprestam um carro, né? Como que eu cuido desse carro de um amigo? Muito provavelmente a gente cuida melhor do que cuida do nosso corpo, né? Então, quando a gente vai pensando nessa perspectiva de que esse corpo nos foi emprestado por Deus e que a gente precisa sim cuidar e que isso é um exemplo de sabedoria e também uma gratidão a Deus por esse corpo que nos foi dado e emprestado para usufruir aqui, né? Então, que a gente possa ter esse novo ângulo de olhar para esse início de ano e não sair em desvario aí querendo emagrecer e fazendo tudo para ontem, mas com essa amorosidade e esse cuidado, né, Nando? Nem que seja um minuto, né, por dia, né? Como a gente está falando de minutos de sabedoria, se a gente falar, mas é difícil caminhar 40 minutos, é difícil fazer um exercício de 30 minutos, é difícil. Começa minuto a minuto, né? Porque senão a gente não vai querer já
abraçar tudo de uma vez, né? Já começar lá numa academia fazendo todas aqueles aparelhos que tem lá e, de repente, fazer quantidades acima do que a gente está acostumado, levantar peso acima do que a gente está normalmente acostumado, fazer longas caminhadas de quilômetros, correr. Nossa, a gente não vai aguentar. Então, se a gente começar minuto a minuto, vai ser muito importante. Isso é uma forma, como a Débora está dizendo aí, né, Débora, de gratidão por essa ferramenta que a gente recebeu, esse instrumento, você até usou o exemplo do automóvel, né? Este veículo que nos serve aqui. É, assim, tudo isso vai passar? Vai. Tudo que está aqui à nossa volta materialmente vai passar, vai se destruir, vai virar pó até o nosso próprio corpo? Sim. Porém, durante o estágio em que a gente estiver aqui no planeta Terra, a gente precisa usar essa instrumentalidade a fim de que ela seja útil, ela possa ser útil. Por exemplo, se eu já vi até o Emmanuel dizendo isso em alguma mensagem, que eu não me lembro qual é, de que se a gente transformar, né, a enxada em arma, ela vai ferir. Agora, se a gente colocar ela no campo para semear, ela vai ser algo que vai ser útil, vai trazer frutos, né, Débora? Com certeza, Nando. E essa questão toda, né, que você estava falando aí, da questão da gratidão, cuidar do nosso corpo em forma de gratidão a Deus, é o que modificou a minha maneira de tratar o meu corpo também, né? Eu trabalho muito isso com as pessoas que me procuram, né? Essa questão, essa relação com o nosso corpo de fato, né? E eu tratei muito mal o meu corpo, assim, na vida, né? E sempre querendo a aparência perfeita, sempre buscando uma forma magra, né? Sempre pensando no físico, no aqui, no agora. E foi só quando eu busquei essa espiritualidade interior que eu entendi que isso é um empréstimo divino, né? É que eu comecei a tratar diferente o meu corpo e a ter uma relação diferente com a maneira como eu me alimento, como eu me exercito, né? Antes eu fazia tudo meio que para destruir aquilo que eu não gostava em mim, né? Vou fazer uma dieta radical para acabar com esses quilos aqui, né? E sempre com muito assim, muita revolta, muita dificuldade de aceitar aquele corpo. E hoje já é a partir de um amor próprio, né? Que o amor próprio tem a ver com a espiritualidade, com Deus, de cuidado realmente, né? De gratidão e de fazer porque eu acredito que eu preciso cuidar desse templo sagrado que me foi emprestado. Então, como você diz, a gente não pode querer do nada, eu vou para a academia hoje, vou fazer todos aqueles exercícios e agora eu não vou comer mais doce, e agora eu não vou isso. É aos poucos, né? E é de dentro para fora que vai vindo essa consciência de cuidado. Isso mesmo, né? Ele continua aqui na questão de alimentação. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas. Ele está falando não abuse, não está dizendo que não use ou não venha a ingerir. Agora, a gente precisa muito bem saber de que forma está sendo a nossa ingestão de várias coisas, não só da questão do alimento, como nós estamos fazendo essa ingestão, como nós estamos digerindo isso, o que estamos trazendo para o nosso ser, né, em termos de energização, né? Porque o alimento é energia, né? Ele traz energia, ele mantém a saúde. Agora, quando a gente parte para uma coisa que já se torna abusiva, né? Abusar, né? A gente não quer aqui levantar a bandeira do veganismo nem do vegetarianismo, porém, a gente tem que ver que por trás dessa carne que a gente ingere tem uma vida, tem um ser, tem um animal, que a gente deve respeito, né? E muitas vezes, nem na ingestão de um alimento como esse, a gente tem um respeito por isso. A gente não tem um respeito pela natureza. A gente não está olhando
para a floresta, não está olhando para o manancial de água, né? Então, agora as bebidas alcoólicas, né? Tudo bem, você toma uma tacinha de vinho, né? Você faz a ingestão de um aperitivo, talvez isso não venha te trazer um dano físico, mas quando começa a enveredar para um abuso, para uma quantidade exagerada, né? Quando a gente vai para os exageros de todo tipo de ingestão, isso vai nos fazer muito mal. E, consequentemente, estamos fazendo mal também ao campo externo, onde a gente vive, onde a gente convive. Tá? Então, são coisas assim que ele traz aqui para a gente fazer assim reflexões, né, Débora? Exatamente, Nando. Quando ouvi você falar, e me remeteu à ideia do que está no Evangelho até, né? Tudo que nós temos aqui na nossa, no material, os bens materiais, o dinheiro, a comida, tudo, né? Está aqui para que a gente possa usufruir, mas sem abusos, de um modo geral, né? Então, a gente se dá conta de que, por exemplo, se está aqui no mundo material, é porque a gente, né, pode ali comer, pode usar um dinheiro, pode usar um bem material, mas quando passa para o abuso, é que já começa a adoecer aquele uso, né? É um uso doente daquele bem material. E daqui a pouco não é mais um bem, daqui a pouco é um mal material, né? Porque acaba nos prejudicando. Então, no caso da bebida, no caso das carnes, né? Se a gente olhar para trás, Chico Xavier comia carne, né? Eu sempre penso assim, eu me sinto mal comendo, né? Os nossos irmãos animais. Ainda é uma coisa que eu faço, né? E quem sabe com a consciência evoluindo, a gente vai deixando, né? Mas isso é muito interessante. Você vai comer uma carne, você agradecer, né? Você perceber aquilo ali que está no seu prato, né? Era uma vida, né? Então você agradecer por aquilo, você ter um respeito por aquele animal que está dando a sua vida para te alimentar, né? Então esse respeito pelo uso dos bens materiais, da comida, é o que faz a diferença, eu acredito, na maneira que a gente utiliza, né? É verdade, porque existe toda uma cadeia, né, aí que a gente precisa entender que o próprio André Luiz diz que tudo repercute. Se você faz uma ação sua, não, nós viemos aí, vamos usar o exemplo do coronavírus, como ele se disseminou de uma forma pelo planeta todo. Porque qualquer ação nossa em qualquer lugar do planeta hoje, principalmente a gente está falando de um vírus, mas a gente também fala da questão tecnológica, como isso repercute, como isso tem acaba tendo um dano, não no local que você está às vezes, né? A gente está na nossa casa aqui de boa, tal, né? Nós estamos tendo verão, chuvas, e a gente vê o quanto a chuva trouxe para tantos lugares aí, né, aqui no Brasil, principalmente para a Bahia, né, uma repercussão que pode ser já de alguma coisa que nós estamos mexendo com a natureza, desequilibrando, né, o equilíbrio e a harmonia que a natureza é, né? Mas é isso, olha. Então ele fala aqui, olha, mas não esqueça também que a alma precisa de alimentação, não é, Débora? A alma também precisa. Totalmente, né? Eu fiz um curso de coach de saúde, bem-estar e saúde. E justamente nessa questão toda da saúde como um todo, né? E às vezes a gente pensa assim, eu faço exercício físico, eu tomo água, eu sou vegetariano, eu como muito bem e tá tudo certo, eu sou saudável. Aí eu tinha um professor que ele dizia assim, não adianta de nada você ser vegetariano, comer bem, beber muita água, fazer exercício físico e você brigar com a sua mãe, você ter um rancor com a sua família, você estressar no trabalho, isso está destruindo a sua saúde muito mais do que o
o pedaço de gordura que você come na sua carne, né? Ou o pedaço de pão de carboidrato que você colocou no seu sanduíche. Então, assim, a saúde, ela é um todo, ela não é só o que você come e o que você exercita na vida, né? De exercício físico, ela é muito mais do que isso, né? Então, sim, como que a gente se alimenta na alma, né? Se você faz uma meditação, se você é uma pessoa extremamente estressada, acumulando as suas emoções, isso tudo tem a ver com saúde. Então, faz todo sentido a gente buscar coisas boas para alimentar a nossa alma, né? Todo sentido. Isso mesmo. E nós somos seres integrais, né? A nossa integralidade entre o emocional, mental, espiritual, né? Somos seres que a gente tem toda essa constituição. E uma coisa que ele fala aqui que é interessante para alimentar a alma procure ler bons livros, né? Então, isso também é uma alimentação para a alma, quando a gente vai trazendo conhecimento, e o conhecimento vai fazendo a gente se fortalecer, abrir nossos campos cognitivos, a gente abre os campos da imaginação, a gente trabalha nosso campo cerebral, né? A gente vai exercitando e isso enriquece muito também, até o próprio vocabulário, né? A pessoa começa a adquirir um vocabulário que até inconsciente, ela muitas vezes armazena aquilo e depois vem para o consciente, né? A pessoa começa a escrever e ela fala, e escreve determinada palavra, eu mesmo às vezes estou escrevendo, assim, de repente eu coloco uma palavra que faz sentido para aquele texto, mas eu falo, mas será? E eu vou lá procurar, que são milhões de palavras, o significado daquela palavra, e não é que a palavra tem a ver com aquele texto que eu estou escrevendo. Então é isso, a gente vai adquirindo isso, vai alimentando a nossa alma, e não tem tempo para isso. Agora já não quero mais, já estudei, já fiz mestrado, doutorado, já, né, fiz especializações, já li tudo. Nunca a gente vai parar de aprender, né, Débora? O livro, ele é um grande amigo, ainda mais você que tem aí os livros mágicos, né, Débora? Ainda bem, né, Nando, que a nossa capacidade de absorção de aprendizado, ela é ilimitada. Então, a gente vai sempre aprendendo mais, nunca termina esse espaço que absorve esse conhecimento, graças a Deus. E, realmente, às vezes, eu leio os livros mágicos, né? Todos os dias eu estou lendo um livro e compartilhando com as pessoas, com os grupos que estão querendo ouvir alguma coisa, né? E às vezes eu estou até meio assim, frustrada, estressada com alguma coisa de trabalho. Aí eu sento, vou fazer minha leitura e depois da leitura eu já estou bem, né? Dá aquela, assim, parece que conversa com a nossa alma, ainda mais se a gente se conecta com leituras edificantes, né? Que nos trazem coisas boas, nos tira daquela vibração negativa e nos coloca numa vibração melhor. Então, o livro tem esse poder, assim como as meditações, assim como as orações, né? Que todas essas práticas que acalmam o nosso corpo, né? De certa forma, dão aquela acalmada na nossa distração do exterior. A gente, hoje em dia, na nossa correria, né? Todo mundo adora dizer essa palavra, correria. Na correria diária, a gente se perde muito nessas distrações, né? Do que está fora. Então, fazer essas práticas que nos permitem acalmar um pouco, acalmar o corpo, acalmar a mente, acalmar o espírito, né? Todas essas práticas vão nos trazendo o benefício da calma interior, né? E a gente vai ficando mais leve, então vai alimentando, sim, a nossa alma, né? E sem falar da prece, né, Nando, que você faz aqui diariamente. A prece é algo que realmente alimenta o espírito, né? E nos fortifica na fé e nos eleva na força diária. Então, todas essas práticas são uma alimentação essencial
para a nossa alma, que às vezes a gente esquece, né? É que nem tomar banho. Deveria ser regularmente diário, que nem tomar banho, senão daqui a pouco já não fica... Se a gente deixa um dia de tomar banho, já vai perder, né? Então, se ficar um dia sem fazer uma prece, sem alimentar esse nosso lado interior, também já vai começar a dar problema ali na frente, né? Mas se tiver a prática diária, tudo muda. São situações e são características, são comportamentos básicos que a gente tem ou situações básicas que a gente precisa se alimentar, se respirar, tomar banho, se exercitar, cuidar do corpo, cuidar da alma, né? Cuidar da mente, cuidar do coração. São coisas que a gente precisa fazer todo dia. Por isso que ele fala na questão da leitura, como faça da leitura um hábito diário. E por quê? Aí encaixar nos nossos hábitos a leitura, né? Como algo que pertence a essas práticas necessárias que a gente precisa para se manter vivo, né? E aí aquilo faz parte, né? Quando a pessoa deixa, ela sente falta. Então, se a gente ainda não tem esse hábito, vamos criar esse bom hábito para que ele possa já fazer parte da nossa rotina, não é mesmo, Débora? Aí é coisa que você precisa para complementar na nossa vida, né? Exatamente, é como a gente estava falando, você até mencionou, né? Que nós não somos só um corpo, né? Nós somos um espírito que está num corpo, nós temos um corpo emocional, né? Que é todas as nossas emoções carregadas aqui dentro. Nós temos um corpo mental, que é todos os nossos pensamentos, a nossa inteligência. Então, assim, nós somos um conjunto de corpos que precisa de atenção e alimentação, né? E tudo é energia, né? Se a gente parar para pensar que tudo é energia, quando a gente olha para a comida que a gente come no prato, não sei se você já viu essa experiência, Nando, mas é muito interessante. Daquele japonês, que eu não vou lembrar o nome agora, Osakama, acho que é, e ele fez experiências com as partículas de água, e aí é muito interessante, está no YouTube essa experiência, inclusive, né? Pode procurar lá, experiência das partículas de água, e ele colocou diversas amostras de água, e pessoas que iam nestas amostras de água e falavam palavras positivas, palavras negativas, palavras de amor, né? Então, assim, ele foi vendo que nas palavras que eram ditas, eu te odeio para aquela água se transformou em micropartículas muito feias, até escuras. Elas pegaram até uma cor escurecida. Lá naquela amostra de água onde eles colocaram eu te amo, ficaram lindas as micropartículas da mesma água. Aonde tinha a palavra obrigada, que as pessoas iam em cima daquela água e diziam obrigada, obrigada, agradeciam, tomou uma outra forma muito bonita. Então, pensando nesse experimento desse japonês, desse cientista japonês, a gente pode pensar assim, olha o nosso poder, né, das palavras em cima daquilo que a gente come, né? Você está ali comendo muitas vezes no estresse, né, comendo rápido, e aí ingere aquilo. Olha o poder do estresse na nossa vida, sendo que nós somos 70% feitos de água, né? Então, olha o tanto que a gente absorve do mundo. E é por isso que quando a gente lê um livro, né, que nos acalma, que nos traz uma leitura edificante, ou quando a gente faz uma meditação que acalma a nossa mente, ou quando a gente faz uma oração que acalma o nosso espírito, tudo isso vai acontecendo como com um experimento esse, né? A gente vai recebendo essa energia e todo o nosso corpo cheio de água, que é condutor de energia, vai se modificando internamente. Então, nós somos um todo, né, Nando? Não dá para excluir alguma parte. Eu cuido do meu corpo, mas eu esqueço da minha alma. Ou, eu sou super espiritualizada, eu oro todos os dias, mas eu não cuido do meu corpo. A gente precisa desse cuidado equilibrado, de uma forma tranquila e amorosa, em todas as áreas do nosso corpo, né? E cuidar
para a gente não entrar nessas vibrações negativas, né? E manter em paz o nosso interior. Isso aí é saúde, né? É todo um todo que se complementa. Verdade. A Débora citou o professor Masaru Emoto, né? Uma vez eu já Emoto, isso mesmo. eu já citei ele também em palestra, trouxe aquelas imagens. Então, vá aí no YouTube, procure lá, professor Emoto ou Masaru com 2 S Emoto, e aí você vai ver as experiências, porque ali ele mostra a experiência, por exemplo, de um arroz. Ele coloca um arroz e aí as pessoas fazem a vibração e o arroz, dependendo do que uma única palavra já destrói aquilo. Olha que coisa. Por exemplo, ele falou algumas palavras não, né, positivas para aquele arroz que estava branquinho e deixou lá. 15 dias depois, aquele arroz estava todo mofado, com mofo, apodrecendo. Enquanto o outro, que tirado do mesmo pacote do arroz, vamos dizer assim, foram ditas boas palavras, né? Estava lá branquinho 15 dias depois. Se o arroz, a água, né, como a, a Débora falou da experiência da água, das moléculas que ficam ali com aquela harmonia, e já aquela água que entrou numa vibração ruim, fica com as moléculas todas distorcidas. Imagina o nosso corpo, né? Se um arroz, se uma água, e nosso corpo, por exemplo, é constituído de mais água do que de outra coisa. Imaginemos, então, o quanto podemos estar absorvendo, né, Débora? Toda essa situação de vibrações infelizes que muitas vezes a gente ingere, né? De alguma forma a gente ingere. E quando a gente está proferindo alguma coisa, alguma palavra, e ela é negativa, quem fica primeiro, né, contaminado? Se não somos nós mesmos, né, Débora? Está vindo dentro de nós, né, Nando? Está sendo gerado aqui dentro. Então, por isso que é tão importante, hoje tem uma movimentação tão grande nessa área dos pensamentos, da modificação dos nossos pensamentos, né? E não é um exercício fácil, né? Se você tem continuamente um pensamento negativo sobre alguma coisa, ou se você tem uma tendência a ver a vida de uma forma negativa, o seu cérebro, né, que ele é muito perspicaz e vai aprendendo a pensar daquela forma, você já treinou o seu cérebro para esse tipo de pensamento. É como se você não precisasse mais se esforçar. Você acorda e já está entrando naquele pensamento que, como um tobogã de água, né? Assim, já está escorregando ali, porque ele já abriu esses caminhos. Você já abriu esses caminhos muitas vezes de anos e anos, né? Então, é um exercício difícil, sim, de a gente começar a trocar nossos pensamentos, para poder trocar nossos sentimentos, mas o esforço vale a pena, né? Vale a pena porque a gente começa a vibrar positivamente, a gente começa a reverberar essa energia e isso vai atraindo coisas melhores para a sua vida. Isso é física, isso não é nem místico, não é religião, isso é física, né? Quando você vibra positivo, quando você está numa energia mais elevada, semelhante atrai semelhante. Você vai atrair mais motivos para manter a energia que você carrega, seja ela positiva ou negativa, né? Então, tem aquelas pessoas que dizem tudo acontece errado comigo, né? Tudo. Não adianta eu tentar, sempre dá errado. A pessoa já está determinando aquilo para ela, né? Já está atraindo aquilo. Pronto. É aquilo ali que você vai receber mais circunstâncias e situações para darem errado para você. Mas se você começar a mudar, não, peraí, vamos pensar o oposto, né? Aí, no início é difícil, mas as coisas vão melhorando. Então, é tudo antes interior, né? Essa alimentação toda que a gente fala de cuidado com o corpo, cuidado com a mente, com o espírito, é muito mais energética, né, do que a gente imagina. Começa dentro e todo o resto vai sendo atraído,
acontecendo, né? A Débora citou o cérebro aí, né? A gente tem que fazer com o cérebro como a gente faz com o nosso cãozinho, vamos adestrá-lo, porque tem certos órgãos do nosso corpo que têm uma certa independência. Ele trabalha sozinho, a gente não precisa falar para o coração, bate, 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 né? Para o pulmão, respira, respira, respira. Né? Tem órgãos que eles têm, né? Tem setores do nosso corpo que são independentes, eles funcionam. Se a gente deixar, o estômago vai mandar na gente. Ele vai falar, eu quero comer, quero comer, quero comer. Né? Se a gente for deixar, o cérebro vai falar, eu penso por você, eu penso por você, eu penso por você. Então, a gente tem que, de alguma forma, tá no comando, claro, para que eles funcionem dentro da sua certa independência, né? Mas precisa desse adestramento, vamos dizer assim, né? A gente coloca adestramento, mas o aprendizado cognitivo aí que a gente precisa fazer. Bom, a gente Adorei, Nando. Adorei o Gostou? adestramento, porque é exatamente isso, né? É verdade. Quando a gente tem um bichinho pequeno, a gente precisa adestrar, e às vezes leva um tempo até ele aprender, E não é né? por repetição? Por O adestramento. repetição, justamente. Associação, né? E aí o Isso. nosso cérebro é da mesma forma. Às vezes leva algumas semanas até que, pronto, agora está mais fácil de fazer isso aqui, né? É bem assim, É adorei. verdade. Então tá bom. Então a gente vai fazer um exercício agora de oração, de vibrações, de prece, que é também algo que a gente precisa introduzir no nosso dia a dia, colocar mesmo para valer, né? Para que isso faça parte, como a leitura que a gente colocou, a prece também. Então eu vou conduzir a prece aqui, porque eu vou deixar a Débora de folga, porque ela todo dia está fazendo prece lá no Instagram, lá com o grupo, com seus seguidores. E vamos então, neste instante, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade maior que nos acompanha, que nos inspira, para que possam estar conosco, trabalhando neste processo de aprendizado que nós precisamos introduzir no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas ações que vamos levar a efeito. Que os amigos espirituais possam nos inspirar para que a gente possa ter essa vontade até iluminada por eles, para que a gente realmente, das coisas que a gente já sabe que precisa fazer e não faz, que possam nos ajudar. E essa ajuda possa vir num impulso, num empurrãozinho de inspiração, para que a gente tenha essa vontade que existe em cada um de nós, acentuada pelas energias desses benfeitores amados e queridos. Pedir a espiritualidade maior que abençoe a todos os nossos entes queridos, familiares, pessoas ligadas a nós, a todos os nossos irmãos do planeta, inclusive o dos reinos mineral, vegetal, animal, e nós que estamos no campo minal, e aqueles que estão no campo espiritual. Agradecemos então e pedimos ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco nos passos vindouros do dia a dia, no minuto a minuto, no respirar, no tic-tac do nosso coração. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz nos envolva não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Tudo bem, então, antes da gente prosseguir aqui com a nossos comentários aqui, reflexões, a gente quer dar um recadinho. Você ainda não é sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Participe, colabore, porque você pode patrocinar, nem que seja um minutinho da programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Então, entre em contato pelo site amigosdaboanova.com.br, isso mesmo, anote aí. E também os telefones que nós temos aqui, 3 telefones que são um meio de contato direto com as nossas colaboradoras e colaboradores. É o 0800 12 018 38. Né? Em todo o Brasil você pode ligar gratuitamente. Tem o telefone fixo São Paulo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é bem fácil de você se comunicar. É o 11
972610272. Aí você participa do Clube Amigos da Boa Nova. Se você quer fazer uma doação espontânea, temos o Pix, que é o mesmo WhatsApp, é o mesmo número do WhatsApp. Anote aí, 11 97261 0272. Aí com o Pix você pode fazer até uma doação agora, durante o programa, fazer uma doação para que essa mensagem que a gente hoje aqui está, eu e a Débora, com você, aí, né, levando a efeito, possa chegar a outros irmãos nossos no planeta. Muito bem, então, a gente espera você, agradece aí a sua audiência e vamos em frente, né, Débora, com o seu recadinho que a gente estava falando dos livros mágicos, como que as pessoas te encontram aí, né, nas redes sociais. Gente, vai ser um prazer receber vocês nos grupos dos livros mágicos. Tem 6 anos que eu estou lendo livros de autoajuda, de energias, até física quântica, espiritualidade, livros espíritas também. E vocês podem me encontrar no site www.debora.spadoto.com.br. Aí lá vocês têm acesso ao meu Instagram, aos grupos de Telegram, a todos os livros que eu já fiz a leitura e compartilhei, e vocês podem ter acesso a todo esse material de forma gratuita, né? Um trabalho voluntário que eu venho fazendo, que muito me enche de alegria e que tem ajudado muitas pessoas também, principalmente, Nando, pessoas que não têm mais condição de ler, né? Às vezes a visão está prejudicada, até centros de deficientes visuais têm ouvido os livros. Então, assim, é muito gratificante para mim poder estar fazendo esse trabalho e auxiliando de alguma forma que eu nem imaginava, né? Então, está aí disponível para vocês. Tem lá o YouTube também, que é Livros Mágicos, Débora Espadoto, você pode me encontrar. E tem livros de todos os estilos dentro da questão da espiritualidade, livros espíritas e de autoajuda que nos ajudam a encontrar essa cura e esse equilíbrio interior. Muito bem, recado dado, e aí a gente vai em frente aqui com o nosso texto do livro Os Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, e o que ele diz aqui na frase seguinte: não é só de pão que vive o homem, é também da sabedoria. Poxa, isso aí, realmente, por isso que a gente deve se alimentar de ideias sábias, né, que são passadas pelos mestres que a gente tem aí, né, a partir do nosso maior mestre, que é o Mestre Jesus, e a gente buscando dentro dessas filosofias que só trazem um benefício para nós, né, e tentar entrar numa vereda, num caminho melhor na nossa vida, né, Débora? Totalmente. Veja bem que quando a gente começa a consumir conhecimento, né? O conhecimento ele vai entrando na nossa mente, no nosso espírito, e quando a gente começa a aplicar esse conhecimento, ele vai se tornando sabedoria, né? Essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo tudo que a gente vai aprendendo e muitas vezes fica parado dentro de nós, acumulado numa estante de livros interna, né? Agora, quando a gente começa a pegar esses conhecimentos, né, esse conteúdo e aplicar na nossa vida e passar pela prática, aí sim esse conhecimento vai se transformando em sabedoria. É por isso que atualmente nós temos muitos conhecedores né, por aí, mas poucos sábios, porque muita gente acumula conhecimento, mas não utiliza na vida prática, né? Então, quanto mais a gente for colocando em prática os nossos conhecimentos, e às vezes, gente, não precisa ser assim, eu preciso usar todo o conhecimento. Às vezes é uma coisa, é uma virtude que você adquire, né? Que você consegue mudar. É um pensamento negativo que você consegue trocar por um positivo. Já está colocando em prática um conhecimento que você adquiriu e que está transformando em sabedoria. Né? A sabedoria é quando você sabe porque você viveu. Então, a sabedoria nos alimenta. O conhecimento ele fica ali parado. Né? Eu já li 138 livros, eu acho, nos livros mágicos, né?
Eu procuro sempre, quando eu leio os livros, aplicar na minha vida, né? Sempre. Tem coisa que passa batida, é óbvio, né? Mas eu procuro o máximo possível aplicar, nem que seja 1, 2 lições de cada livro, para que aquilo possa, de fato, passar pela minha experiência prática, para eu sentir como é que é, né? Qualquer livro que eu vou fazer, bom, li O Milagre da Manhã, tinha que acordar cedo, 1 hora antes do horário, fazer exercício, escrever afirmações positivas e meditação. Fiz tudo durante o livro, né? Para sentir, para a gente trazer para a sabedoria, porque é esta sabedoria, essa experiência da vida que vai nos alimentando, que vai nos dando esse alimento que a gente precisa, até para a gente escolher o que faz sentido para nós, né? Tem livros que eu leio, experimento e digo, não, isso não é para mim, acordar 4 da manhã não faz muito sentido, né? Acordar umas 6, tudo bem. Então, a gente vai percebendo o que funciona para nós. Mas se eu ficar sempre no marasmo, né? Lendo um monte de livro, e, legal, li 138 livros, grande coisa, né? Então, é por isso que ele está falando, eu entendo, né? Que a sabedoria nos alimenta, porque ela vai nos dando subsídios, caminhos que a gente pode escolher traçar na vida, passar na vida, né? E vai nos dando novas experiências. Só a sabedoria faz isso por nós, né? Então, acho bem interessante que não só de pão, mas de sabedoria. E a sabedoria, quando a gente adquire, às vezes muda até a maneira como a gente come o pão, né? Imagina, né, se esses sábios que a gente conhece aqui, né, Gandhi, Rumi, né, que o Rumi tem coisas lindas, e outros, né, guardassem para eles só, para eles mesmos, né, se ficasse guardado ali toda uma sabedoria, né, Buda e outros mais, e a gente tem nessa sabedoria compartilhada, porque foi experienciada, ela foi vivenciada, e aí isso ela se torna muito mais, vamos dizer assim, ela tem credibilidade, porque ela foi vivida, né? Então, por isso a gente tem que ter esse olhar para se alimentar da sabedoria, a fim de que a gente continue a nossa jornada e utilize-se disso, né? Isso passa a ser ferramenta, não que nem você disse, né? Cultura, conhecimento, mas vivência, isso é muito importante. E ele fala não só de pão vive o homem, e é também da sabedoria, e esta você a encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Ali está um mestre que não fala, mas que diz através das suas letras, da sabedoria, né? O livro está ali contido de muita sabedoria, né? E aí eu queria que você, né, comentasse isso, Débora, porque daqui a pouquinho a gente já está terminando o programa. Tão rápido, né, Nando? Tão rápido, tão bom, tão agradável. Quando a gente pensa nisso, né, você falou da credibilidade do sábio, né, por ele ter vivenciado. Quando a gente pensa no nosso mestre Jesus, né, se ele tivesse vindo aqui e só falado com palavras, né, faz assim, faz assado, talvez ele não teria tido toda a credibilidade que ele teve, como ele teve por vivenciar tudo que ele vivenciou, né? Mesmo na dor que ele passou, mesmo na tragédia que ele viveu aqui na Terra, no período que ele esteve aqui, ele nunca, em nenhum momento, deixou de sentir amor por nenhuma das pessoas, mesmo os seus inimigos. Então, ele veio exemplificar, ele veio mostrar a vivência dele. E com essas lindas palavras da nossa querida Débora, encerramos mais um programa Alvorada. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.